الله 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 يا بلاد الله. Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do ConteCast, o podcast do Conte Verde. Eu sou Gabriel Salaf, essa é a nossa edição 180 e a gente segue aqui fazendo a nossa prévia, fazendo a nossa expectativa, fazendo o nosso esquenta para a data FIFA do mês de outubro. Já falamos de eliminatórias europeias, fizemos uma prévia da convocação da seleção brasileira e agora a gente chega nas eliminatórias da CONCACAF, que assim como na Europa, a gente piscou o olho e a gente já está falando de decisão, porque é a penúltima data FIFA para as seleções que querem almejar uma vaga na Copa do Mundo, que querem continuar sonhando. E tem seleção que precisa manter o desempenho, tem seleção que precisa acordar. Então, a gente vai falar sobre isso aqui. Mas antes de começar o nosso bate-papo, eu convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_. Também convido você a acompanhar. A gente solta conteúdo quase que diariamente sobre futebol e seleções por lá. Acompanhar a gente aqui também no Spotify, no YouTube. Conferir os contecasts que já saíram, como esse da Europa, também os próximos que vão sair de expectativa para as definições que teremos na África e na Ásia, nessa data FIFA de outubro, né? Os eliminatórios chegando no final e o Conte Verde acompanhando tudo de pertinho. E também, se puder, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês. Você ajuda a gente a se estruturar, a manter cada vez mais o nosso trabalho. Se não puder ajudar financeiramente, e se puder também, claro, compartilhe esse podcast com um amigo seu para que a gente chegue cada vez a mais pessoas, nosso trabalho seja mais reconhecido e a gente possa falar sobre futebol e seleções com mais gente. Ao meu lado, falando de CONCACAF por aqui no podcast, está ele, Tainan Melo. Tainan, seja bem-vindo, meu irmão. Hora de a gente chegar aí nessa metade dessa terceira fase e é a hora da verdade para muita gente, né? A gente vai falar sobre isso, sobre seleções que querem almejar alguma coisa, seleções que já surpreenderam na primeira rodada, precisam manter esse nível. Vai ser bem interessante, né? É uma data FIFA que acho que vai deixar muito bem situada a questão tanto de classificação, tanto de vaga para repescagem. Seja bem-vindo. E aí, Gabriel, tudo certo? Um abraço a todo mundo que acompanha o ConteCast, edição 180. É um período de data FIFA, pelo menos para as eliminatórias da CONCACAF, de definição. Bem que as rodadas finais são as que realmente definem alguma coisa, mas essa praticamente vai, de uma maneira geral, destinar a situação de cada um, definir o destino de cada seleção. A gente vê que na primeira rodada algumas seleções que eram consideradas favoritas tropeçaram, outras surpreenderam, e vamos ver se nessas rodadas, nessa terceira e quarta, as seleções irão modificar o desempenho ou irão manter a mesma, para a gente definir, para a gente ter uma ideia de que terão surpresas em relação a classificados ou vai cumprir de acordo com o que a gente esperava lá no podcast anterior, quando a gente falou das prévias da primeira abertura, primeira rodada das eliminatórias da CONCACAF. Mas eu acho que essa talvez tenha mais importância em relação à próxima data FIFA, que seja a rodada final, porque essa realmente vai encaminhar a situação, se não de todos, mas pelo menos da maioria das seleções. Exatamente, e tem um fato que a gente vai passar nos grupos, né, que tem muitas seleções que vão jogar algumas seleções vão jogar todas as partidas em casa e outras vão jogar fora, né? Então acho que isso é uma situação que vai chamar a atenção. Já vamos começar aqui, vamos falar sobre o Grupo A. Grupo A que chega com o Suriname na liderança com 4 pontos, aí vem El Salvador na segunda colocação com 3, o Panamá na terceira colocação com 2 e a Guatemala com 1. Lembrando que El Salvador, no momento, iria para a repescagem por conta de ser a segunda melhor segunda colocada. Nesta data FIFA nós teremos no dia 10, sexta-feira, aqui no horário de Brasília, às 6 da tarde, Suriname e Guatemala, e El Salvador e Panamá. E na quarta rodada acontece no dia 14 do 10, na terça-feira, às 10 horas da noite, tem Panamá e Suriname, El Salvador e Guatemala. Tainan, acho que, até pelos resultados que nesse grupo saíram muito do contexto, né? Acho que são nenhum resultado acho que a gente olha e a gente fala que era o esperado, né? Talvez o mais esperado para a gente, que a gente acompanha mais tempo,
foi a vitória do Suriname contra o El Salvador, que para muita gente foi uma grande surpresa. E talvez possa ser mesmo, não é um resultado que a gente esperava, né? De olho até pelo resultado que o El Salvador conseguiu na primeira rodada. Mas, enfim, acho que, claro, esse jogo do Suriname contra a Guatemala é muito importante, porque naquele nosso prognóstico antes de começar, a gente falava que o Suriname era uma seleção que tinha condição de brigar pela segunda colocação, que essa briga seria com a Guatemala, então esse jogo seria importante de qualquer forma. Agora ele ganha um peso ainda maior, porque o Suriname pode, não digo eliminar a Guatemala, mas pode abrir uma vantagem muito grande para a Guatemala e, enfim, e garantir a primeira colocação pela mais uma rodada. Tem o fato de El Salvador jogar as 2 partidas em casa, que eu acho que é um fato crucial para os salvadorenhos, né? Porque depois não jogam mais em casa. Então, se El Salvador quer de fato mostrar que está numa realidade diferente, que quer fazer alguma coisa diferente nessas eliminatórias, tem que ganhar esses 2 jogos em casa. E esses 2 jogos em casa está o Panamá, que mais do que nunca precisa dar uma resposta. Saiu muito pressionado da primeira data FIFA, onde as coisas não deram certo, onde empatou um jogo, perdeu outro, né? Empatou os 2 jogos, perdeu o Panamá. E foi muito abaixo do esperado, né? Muitas críticas ao Thomas Christensen, aos jogadores, né? Essa questão de muito salto alto, que foi o que mais se falou na imprensa panamenha na época. Enfim, entendendo? O que dá para esperar desse grupo A, que é um grupo que está bem bolado, podemos dizer assim. É um grupo em que realmente tem muita coisa em disputa, mas que realmente pode dar uma direção interessante. Que tem esse confronto, primeiro analisar Suriname e Guatemala. Se o Suriname vence a Guatemala, independente do resultado de El Salvador e Panamá, a Guatemala fica com 1 ponto e o Suriname vai para 7. Então, o Suriname, embora ainda restem mais 3 jogos depois de Suriname e Guatemala, o Suriname pode deixar a situação realmente encaminhada de forma muito favorável para ele, enquanto a Guatemala pode ou não se complicar. E se Suriname, por exemplo, vence a Guatemala e El Salvador e Panamá ficam no empate, algo previsível que pode realmente acontecer em relação aos últimos jogos em que Panamá tenha deixado a desejar, Suriname dispara na liderança e pode ter uma sequência confortável na metade final. Ao mesmo tempo em que, se El Salvador e Panamá empatam e a Guatemala vence o Suriname, a situação fica embolada pelo menos nessa terceira rodada, com todos praticamente entre 4 e 3 pontos. Então realmente fica uma situação curiosa, podendo até Panamá ficar na última colocação da chave, algo que a gente não imaginava. Mas aí vem uma outra questão em relação ao jogo de El Salvador e Panamá. Como o Panamá vai reagir? Porque a gente esperava que, diante do tropeço que resultou na eliminação na Copa Ouro, o Panamá viesse para essa data FIFA dos Jogos de Setembro e pudesse dar uma resposta. Empatou com o Suriname fora de casa e empatou em casa com a Guatemala. Esse talvez tenha sido o resultado mais, entre aspas, imperdoável em relação ao jogo contra o Suriname. Fora de casa, um cenário totalmente diferente. Ele vai enfrentar uma situação perigosa contra El Salvador, fora de casa, em Cuscatlán, e aí vai ter que ganhar. A resposta pode ser nesse jogo. Realmente enfrentar esse jogo pode ser a resposta, se o Panamá vai reagir ou se vai ser mais do mesmo. Porque na 4ª rodada, por mais que ele jogue contra o Suriname em casa, o Suriname pode estar, independente se o Suriname tropeçar ou não, diante da Guatemala, o Suriname vai estar com moral para jogar contra o Panamá. Embora seja uma situação, um adversário mais complicado. Mas nada impede, nada limita, né? Então, realmente, pode ser uma situação bem curiosa desse grupo. O Panamá, o alerta ainda mais ligado. É o momento de reagir. Suriname pode descambar de vez, descolar, praticamente assegurar uma vaga, pelo menos na repescagem. E tem essa questão de El Salvador e Guatemala. El Salvador ganha da Guatemala na primeira rodada, depois perde para Suriname, e a Guatemala conseguiu arrancar pontos do Panamá. Então, será que a Guatemala vai surpreender novamente e buscar pontos diante do Suriname fora de casa? E o El Salvador, será que vai conseguir agora no jogo, diante da sua torcida, dar uma resposta e vencer o Panamá? Se El Salvador consegue ganhar do Panamá, ganha uma moral gigantesca, porque vem de um resultado bom ao ganhar da Guatemala, mas depois fica aquela sensação agridoce de perder para o Suriname, jogando em casa. Agora tem a chance de responder. E se conseguir ganhar do Panamá, aí já a situação deslancha de vez, ou até mesmo empate. É um bom resultado.
E depois vai ter a prova dos 9 com a Guatemala, porque a El Salvador joga as duas em casa. E aí é crucial. É o tal do ou vai ou racha. Para El Salvador, nesse cenário, acredito que seja assim. Quando você falava, eu estava olhando aqui algumas declarações, né? O Thomas Christensen falando que precisa de 11 líderes dentro de campo, porque precisa, né, de fato, ter uma responsabilidade sobre aquilo que está acontecendo, daquelas coisas que não estão fluindo na seleção panamenha, e aí os comentários já com um monte de salvadorenho falando que vão chegar ao inferno e tudo mais. A seleção de El Salvador, ela tá muito determinada, né, pelo que aconteceu na rodada inicial. Tô até vendo aqui, ó, os ingressos acabaram, a gente está gravando esse podcast dia 3, sexta-feira, os ingressos acabaram na quarta para El Salvador e Panamá. Então há esse clima, né, de muita apreensão. A gente já falou aqui, né, não é entre os momentos, tecnicamente falando, até de resultados, a seleção de El Salvador é a pior desse grupo. A gente já falou isso por aqui. Mas de tradição é a maior. É a seleção que mais foi para a Copa do Mundo, né? 2 Copas do Mundo, tá bom, mas nenhuma foi ali. O Panamá foi para uma, a Guatemala e o Suriname não foram para nenhuma, né? Então, é uma seleção que tem essa realidade. Então, há esse clima, né, de euforia em El Salvador, porque até mesmo essa rodada, né, que foi além do esperado, né, podemos dizer assim, deu um ânimo a mais. Eu tô vendo aqui, El Salvador já tá treinando, inclusive, para essa partida contra o Panamá. Já há essa questão de unidade, porque é necessário, é uma coisa que faz parte, e, enfim, o Salvador precisa trazer isso, né, de uma forma muito grande. Enfim, claro, a Guatemala também vive essa apreensão, porque é uma seleção que tem essa possibilidade. Enfim, acho que está todo mundo sonhando nesse grupo, isso que é mais legal, né? Ninguém ficou para trás. É um grupo onde todas as seleções têm chances e mostraram isso na primeira rodada. Menos o Panamá, mas o Panamá a gente conhece o potencial, sabe o que os canalheiros podem fazer. Então, essa rodada aqui vai determinar muita coisa, né? Se o Suriname vai puxar em cima, se El Salvador vai conseguir se manter, se o Panamá vai reagir, se a Guatemala vai mostrar um pouco do que a gente viu na Copa Ouro, né? Guatemala que vai ter, acho que esse grande desafio, que vão ser 2 jogos fora de casa, né? Acho que isso vai ser muito prejudicial para os guatemaltecas, mas vai ter que dar uma reação, né? Principalmente esse jogo contra El Salvador, acredito eu. Vamos passar para o grupo B. Grupo B, aonde a gente já falou, né, na nossa análise pós, que é um grupo onde a situação está mais conforme a gente desenhou, né? A Jamaica lidera com 6 pontos, Curaçao com 4, né? Tobago tem 1, Bermuda não tem nada. Na terceira rodada a gente vai ter, na sexta-feira, dia 10, Bermuda e Trindade e Tobago em Bermuda, e Curaçao e Jamaica em Curaçao. E aí a quarta rodada, na terça-feira, dia 14, Curaçao recebe Trindade e Tobago, e a Jamaica em Kingston encara Bermuda. Tainan, acho que o jogo que a gente está mais esperando desse grupo é o jogo da terceira rodada entre Curaçao e Jamaica. Por quê? Porque a gente sabe que a Jamaica, claro, tem uma seleção melhor, tem jogadores melhores, enfim, mas, entretanto, todavia, a gente sabe que o Curaçao tem esse potencial de passar. E a gente sabe que o jogo em casa para Curaçao é essencial, né? Esse jogo justamente para encarar a Jamaica, que é o jogo essencial. Se o Curaçao quer pensar em vaga na Copa do Mundo, ele tem que jogar essa partida como sei lá, jogar para vencer, né? Jogar com tudo para conseguir essa vaga direta. É a grande chance, né? A gente sabe que não é uma situação tão fácil, a gente sabe que a seleção de Curaçao é uma seleção que tem nível, mas a Jamaica é melhor, só que esse jogo é um jogo essencial, é um jogo importantíssimo, e acho que se Curaçao quer fazer alguma coisa, surpreender, esse é o jogo, porque eu acho que o resto do grupo está muito conforme, né? Trinidad e Tobago pode roubar um ponto ou outro de alguém, mas acho que está muito abaixo ainda, a Bermuda nem se fala, né? Se Trinidad e Tobago também quiser fazer uma coisa, não pode nem pensar em perder ponto lá em Bermuda. E claro, tem um jogo, o Curaçao tem a vantagem de jogar 2 jogos em casa, né? Enfim, como que você vê esse recorte, né? Essa data FIFA, lembrando aqui, eu só estou confirmando, mas se eu não estou enganado, o Bailey segue machucado. Não, o Bailey já voltou. Não, o Bailey segue machucado, porque eu bati aqui, os últimos jogos dele ainda são pelo Aston Villa, né? Lembrando, o Bailey teve uma lesão logo que jogou a Roma. Então é complicado para Jamaica, que é a principal estrela, né? O principal jogador esteja de fora nesse jogo, que eu acho que é o mais crucial para esse grupo, né? O que vai determinar mais coisas nesse grupo, né? Se vamos ter de fato uma briga entre Curaçao e Jamaica ou não. A Jamaica vai sobrar como essa vaga na Copa do Mundo. Até porque na sexta rodada, na última rodada dessa terceira fase das eliminatórias, as seleções vão se enfrentar mais com o mando de campo da Jamaica.
Então, para Curaçao é importante porque Curaçao enfrenta a Jamaica, é um confronto, vamos dizer, um confronto direto entre as duas favoritas. Depois, por mais que Curaçao jogue contra Trinidad e Tobago, mas esse jogo é importante, porque vamos imaginar o seguinte: se Curaçao vence a Jamaica, ultrapassa e fica na primeira colocação. Se a Jamaica ganha, Jamaica dispara, e se Trinidad e Tobago enfrentar a Bermuda e ganhar, o que a tendência é essa, o jogo da quarta rodada entre Curaçao e Trinidad e Tobago fica ainda mais importante, porque as duas vão estar com 4 pontos. Ou pelo menos, se tiver um empate, aí a situação fica também decisiva, porque fica Jamaica com 7, Curaçao com 5, e Trinidad e Tobago ganhando de Bermuda, Trinidad vai para 4. E aí, na quarta rodada, teria essa pontuação com Curaçao e Trinidad e Tobago, um confronto direto com Jamaica e Bermuda, mas com a disparidade maior. É crucial para Curaçao, joga 2 partidas em casa, mas é crucial para a Jamaica também. Porque embora a Jamaica depois ela possa enfrentar a Bermuda, se a Jamaica ganhar de Curaçao, ela praticamente pode encaminhar sua classificação com 12 pontos. Eu acho difícil alguém tirar alguém com 12 pontos, tirar da liderança. Não tira. Então a Jamaica pode realmente selar essa vaga para a Copa do Mundo nessa data FIFA. Claro que ainda tem combinações, tem que analisar todas as hipóteses possíveis, mas se ela não conseguir confirmar a classificação, ela encaminha bastante. A resposta foi positiva, mesmo que o resultado, mesmo com a atuação eficiente, a resposta foi muito positiva depois do fiasco na Copa Ouro, e tem que manter para dar essa confiança. Vamos ver até que ponto a Jamaica consegue realmente comprovar e manter esse favoritismo, bom desempenho da rodada passada. Em relação a Bermuda é aquela coisa, a gente vai correr por fora toda vez, né? Se conseguir arrancar alguns pontos, ok. Já deu trabalho para Curaçao, já deu trabalho empatando com o Trinidad e Tobago, perdendo para a Jamaica, confundi aqui, perdendo para a Jamaica, foi 4-0, foi o dia que a Jamaica foi absoluta, mas também no jogo contra a Curaçao, fora de casa, Curaçao suou sangue para conseguir vencer. Então, Bermuda pode realmente aprontar em cima de Trinidad e Tobago, embora essa não seja a lógica. E a coisa fique realmente entre Jamaica, Curaçao e Trinidad e Tobago. Se a Jamaica consegue disparar, aí esse confronto entre Curaçao e Trinidad e Tobago na quarta rodada pode ser ainda mais decisivo e importante para as duas seleções, tanto para Curaçao como para Trinidad e Tobago. Vejo a Jamaica mantendo esse favoritismo, essa primeira colocação, conseguindo, de certa forma, até tranquila, essa vaga na Copa do Mundo, essa primeira colocação do Grupo B. Mas, para Curaçao e Trinidad e Tobago, essa sequência é muito mais decisiva. E a gente já colocava essa expectativa em Curaçao, né? Então, acredito que esse jogo contra a Jamaica é decisivo demais para a seleção caribenha, né? Então, a gente viu, principalmente na segunda fase, né, onde o Curaçao fez um bom prognóstico. É uma seleção que a gente até mesmo com a dificuldade, né, de analisar os grupos antes, a gente já colocava que era pelo menos uma das favoritas para pegar a vaga na repescagem, né? Então, acho que até fazendo ponto do que você falou, né, se por acaso a Jamaica consegue uma vitória, né, no jogo fora de casa contra a Curaçao, e aí, como concordo com você, já deixa a vaga bem encaminhada nesse grupo, mas Trinidad e Tobago chega para o jogo com 4 pontos, 4-3, né, contra a Curaçao, né, chega empatado com o Curaçao, né, 4-4, o jogo ali entre Curaçao e Trinidad e Tobago vira um jogo, acho que uma realidade pensando em repescagem, porque a gente até falou isso, né, Tainá? Como esse grupo tem Bermuda, a gente imagina que as seleções não vão perder pontos para Bermuda, a grande chance do segundo colocado dessa chave ir para repescagem, né? Então, acho que tem esse também prognóstico. Então, acho que tem... o que você falou, acho que são coisas que vão ser bem encaminhadas nessa rodada. Tanto esse possível favoritismo da Jamaica, né, se vai se manter lá em cima, ou se o Curaçao vai conseguir, de fato, surpreender, conseguir fazer alguma coisa a mais. Enfim, ver o que elas vão conseguir fazer. Vão ver o que vão conseguir fazer nessa rodada, mas rodada essencial nesse grupo B, que é o grupo, vamos dizer assim, que está mais com a cara de prognósticos que a gente fez. No grupo C também está com cara de prognósticos que a gente fez, mas o resto do mundo não fez. O resto do mundo não quis ouvir o Conte Verde.
Nós temos Honduras na primeira colocação com 4 pontos, Costa Rica tem 2, Haiti tem 2 e a Nicarágua tem 1. Nessa terceira rodada, na quinta-feira, dia 9, tem Nicarágua e Haiti, e Honduras e Costa Rica. E aí, na quarta rodada, na segunda-feira, dia 13, tem Honduras e Haiti, Costa Rica e Nicarágua. Tainan, a gente falou isso aqui, né? Que eu estava até revendo depois da nossa gravação. Os jogadores da Costa Rica, depois daquele empate contra o Haiti, sentiram muito aquele empate. E até vendo essa sequência da Costa Rica, principalmente esse jogo contra Honduras fora de casa, explica. Porque agora é o jogo mais difícil. E a Costa Rica chega com 2 empates nas primeiras rodadas, num jogo onde ela sabe que é mais provável que ela não vença. Ou seja, ela vai ter que vencer o jogo mais difícil da eliminatória para conseguir a Copa do Mundo. E a gente sabe que a Costa Rica não vem num momento bom, não vem, né, com jogadores tão habilidosos, talvez uma geração tão grande como já foi. A gente tem esse problema na Costa Rica nesse quesito. É ver o que a Costa Rica vai conseguir apresentar, principalmente nesse jogo contra Honduras. Acredito que o jogo contra a Nicarágua em casa dá para vencer, porque se não vencer a Nicarágua em casa, aí esquece até repescagem, meu amigo. Mas, enfim, acredito que esse jogo contra Honduras é um jogo chave, não só para conseguir, mas também para Honduras, né? Se a gente está falando aqui, né, que Honduras tenha protagonismo para conseguir essa vaga direta na Copa do Mundo, não pode nem pensar até empatar esse jogo. É um jogo para Honduras vencer e falar, tiramos Costa Rica da jogada. E aí, nisso tudo, chega o Haiti, que é a seleção que está ainda, né, se redesenhando, mas achei legal que o Haiti começou a ir atrás, né, de algumas peças, né, saíram muitas notícias de possíveis naturalizações, né, uma delas que mais chamou a atenção foi do Saint-Maximin, né, jogou no Newcastle por muito tempo e agora está na América do México. Ele tem, de fato, a dupla cidadania, mas não foi convocado. Né? Não sei o motivo, mas acabou não sendo chamado. Dos jogadores que têm dupla cidadania que foram chamados nessa data FIFA, tem o José Casimir, que é um jogador que joga no Auxerre da França. E é engraçado porque ele é natural de Guadalupe. Ele não é nem francês, ele é de Guadalupe. Mas aí volta aquela questão que Guadalupe não pode jogar competições da FIFA. Daí, obviamente, o seu jogador tem essa possibilidade, né, de jogar uma Copa do Mundo, enfim, ele vai. E também o Haiti apresentou na convocação do Minier como novidade também o Hannes Delcroix, que está no Burnley, jogando na Premier League, além do Bellegarde, né, o Bellegarde do Wolverhampton, que foi um jogador que entrou na última convocação, deixou passar batido, mas ele entrou na última data FIFA. E nisso tudo tem a Nicarágua, já aprontou, né, contra o Haiti, contra a Costa Rica, já conseguiu roubar uns pontinhos. Não é uma seleção boba. Ainda acho que a Costa Rica chega nesse quesito que a gente falou de decisão, a da Costa Rica chega mais do que no quesito de decisão pelos resultados que não vieram na primeira rodada, né? Porque acho que, por mais que a gente falou isso, né, depois do empate contra o Haiti, por mais que a gente tenha essa desconfiança com a Costa Rica, por mais que a gente fale que a Costa Rica não é a seleção toda, não tem esse favoritismo todo que pintam, não era uma seleção para empatar com a Nicarágua e não conseguir vencer o Haiti, ainda mais sendo vencido por 2-0, como foi aquele jogo, né? E deixa o grupo em aberto, e com Honduras com essa situação. Com Honduras, assim como a gente falou do Suriname e da Jamaica, é uma seleção que pode ser essa data FIFA com uma vaga encaminhada. Exatamente, são vários jogos de 6 pontos, né, nessa rodada. E realmente todas as atenções desse grupo são voltadas para Costa Rica, né? Até por toda vamos dizer que assim, pela visão do Conte Verde, não é um drama como outros locais apontam. É uma situação arriscada, vive sob o risco, mas ainda não está no ponto de ser dramática, mas tende a ser se tropeçar diante de Honduras. Porque Nicarágua e Haiti, Honduras foi o fator desequilibrante para conseguir vencer até o momento nesse grupo. Costa Rica, Haiti e Nicarágua estão muito equilibradas, muito niveladas. E Honduras também é um grupo nivelado, em tese não era para ser, mas no momento, mas Honduras já tem a vantagem de ter ganho um jogo. E se Honduras emplacar 2 vitórias, sai muito na frente. Se ocorre o que eu acho que pode acontecer muito bem, de um empate entre Nicarágua e Haiti, e Honduras ganha da Costa Rica, Honduras vai para 7 pontos, Costa Rica fica com 2, Haiti com 3 e Nicarágua com 2. Dispara Honduras.
em busca dessa vaga. E aí Costa Rica realmente se complica, não apenas no grupo, pensando na primeira colocação, mas também na repescagem. Vale lembrar, são 3 grupos, os 3 primeiros avançam, vão para a vaga direta, mas apenas os 2 melhores segundos vão para a repescagem. Então não são apenas os 3 segundos, todos os segundos colocados, são 2 apenas. Um vai sobrar, um vai cair fora. E esse um pode ser a Costa Rica, porque justamente se complica em cenários que não deveria se complicar. O jogo contra o Haiti realmente o final do jogo mostra realmente como ficou a seleção abatida. E aí vai ter que buscar fora de casa contra Honduras, um cenário hostil, um cenário complicado, e depois outro cenário complicado contra a Nicarágua. Porque mesmo se a Costa Rica conseguir ganhar de Honduras, a coisa não fica tranquila. Ela evita que a situação piore, mas realmente fica numa necessidade de se provar a cada jogo para conseguir vencer. E realmente é uma situação que, no momento, requer muito mais atenção do que já requeria anteriormente. Enquanto isso, Nicarágua e Haiti vão fazer esse confronto, que eu acho muito equilibrado. Depois a Nicarágua vai tentar surpreender de novo, tentando tirar pontos da Costa Rica, enquanto o Haiti vai tentar quebrar esse bom momento de Honduras, porque Honduras tem as 2 partidas em casa. Então Honduras é tudo ou nada. Ou fica pelo caminho, ou pode disparar e chegar a 10 pontos. E aí a situação pode ficar bem encaminhada, tal qual a Jamaica no grupo B, por situações diferentes. Então é um atrativo interessante ver até onde vai essa seleção de Honduras, até onde essa seleção da Costa Rica vai reagir, vai mudar o espírito, e esse primeiro jogo já vai dar muitas respostas, vai esclarecer muita coisa, enquanto Haiti e Nicarágua vão correr por fora e tentar beliscar alguma coisa. O que vinha para essas 2 seleções pode ser lucro, pensando no médio prazo, ainda limitar chances de classificação. Mas enquanto isso, realmente Honduras e Costa Rica é o grande jogo desse grupo C, pelo menos por enquanto, pelo menos nessa rodada. E para Honduras a situação ainda é mais a necessidade de ganhar talvez não seja maior, mas seja importante para a sequência, porque são 2 jogos em casa e a última rodada é enfrentar a Costa Rica fora de casa. E aí talvez seja uma disputa direta. Então, se Honduras conseguir prevalecer diante da Costa Rica nesse jogo, vai ser muito importante e pode ser um passo dado muito grande para Honduras voltar ao Mundial. E tem um ponto que acho que a gente não destacou, é que esses 2 jogos de Honduras são contra os 2 principais concorrentes dentro de casa, que são Costa Rica e Haiti. Ou seja, se Honduras consegue essas 2 vitórias dentro de casa, que pode acontecer, não há nada que impeça, Honduras, no mínimo, termina com 5 pontos de diferença, né, para essas 2 seleções. Então já fica com a vaga muito encaminhada, né, dependendo de uma vitória contra a Nicarágua no final. Então acho que isso é muito importante de ver, né? Claro, tem um cenário aí que pode estar com a vaga praticamente garantida, se Haiti e Costa Rica empatarem com a Nicarágua, enfim, é um outro cenário, né? Que daí isso já garantiria a vaga de Honduras, mas aí é outra história. Mas eu acho que só esse cenário, só essa possibilidade, né, de Honduras poder abrir 5 pontos, né, com 2 jogos em casa é importantíssimo para os hondurenhos. Eu tenho certeza que o Rueda está pensando nisso. Acho que o Rueda está de olho nisso e acho que pode ser um diferencial. Mas eu acho que a gente tem que dar um peso, acho que para o Haiti. Acho que essa questão de naturalizações, essa questão de olhar e falar, acho que a gente pode. Acho que o jogo contra a Costa Rica, acho que deu essa impressão maior para o Haiti, né? Que fala, cara, a gente consegue, a gente pode chegar. Né? Nem que seja na repescagem, mas a gente consegue chegar. E na repescagem, seja o que Deus quiser. E a gente está vendo as seleções que estão garantidas até na repescagem, com todo respeito à Bolívia e Nova Caledônia. O Haiti tem condição de vencer. Se você bota um Haiti e Bolívia para mim, o Haiti tem condição de vencer a Bolívia. Vai ser um jogo equilibrado? Vai ser um jogo equilibrado. E claro, não sendo na montanha, o Haiti tem condição de vencer. Mas, e ainda mais se conseguir trazer esses reforços que está se planejando, que está desenhando, né? A gente já falou, né? O Beregard é um grande jogador que já está fazendo a diferença. E claro, você tem os veteranos, você tem o Duques Nelson, que, o que ele fez no jogo da Costa Rica foi espetacular.
Você também tem o Piccolo, que é um jogador que tem minutos no Inter Miami, então traz uma experiência maior para essa seleção. Então, acho que é um parâmetro muito interessante. Acredito que o Haiti vai vir também com essa gana. Eu, inclusive, poderia até apostar que eu vejo o Haiti com mais chance de tirar ponto de Honduras em Honduras que a Costa Rica. Mas, claro, isso aqui é só um chute igual o Valdívia no vento. Mas, enfim, vamos ver. Mas tem essa tendência, talvez, de Honduras terminar, essa data FIFA terminar essa ronda bem disparado na frente, né, com uma diferença grande para essas outras seleções. É isso, pessoal. Terminamos aqui a nossa prévia desse grupo C, dessas eliminatórias, dessa rodada de eliminatórias da CONCACAF. Vamos ver o que a gente falou de asneira, de besteira. Lembrando que todos os jogos destas eliminatórias, da terceira fase, são transmitidos pelo canal Gold. E a gente fica no aguardo, né, para ver o que vai acontecer. O que vai acontecer, né, nesses grupos, né, tanto no grupo A, onde a gente está esperando o Panamá, ver se o Dinamo se mantém, esse conjunto de Jamaica e Curaçao, também Honduras e Costa Rica. Vamos ver quem se complica, quem se garante, quem ressurge, quem morre. É isso que a gente vai ficar de olho. Claro, você acompanha tudo aqui no Ponte Verde. Então não esquece que a gente nas nossas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram e TikTok, @PonteVerde_. Dá uma moral lá pra gente. A gente posta material sobre os futebol seleções diariamente. Também a gente vai acompanhar toda essa data FIFA. Agora, vamos dizer assim, com a base, né? Sem a questão da cobertura em loco, acho que vai ficar até mais fácil para o nosso trabalho se desenvolver. Então, fiquem ligados também, claro. Se puder, se inscreve aqui no Spotify e no YouTube para acompanhar os outros podcasts, acompanhar toda a nossa dinâmica ao longo dessa data FIFA, né? Ao longo toda essa prévia, nossa repercussão. Ficar ligado por aqui. E se puder, apoia.se/PonteVerde com R$10 por mês, você ajuda a estruturar, a manter cada vez mais o nosso trabalho. Então, isso, claro, não deixe de compartilhar com o seu amigo que vai ficar ligado nessa data FIFA, vai ficar ligado em tudo que está para acontecer nesses jogos. Tainan, agradeço demais pela sua parceria, pela sua companhia mais uma vez. Forte abraço e a gente espera aí o que vai acontecer nessas duas rodadas importantíssimas para as eliminatórias da CONCACAF. Valeu, Gabriel, valeu a todo mundo. Realmente são rodadas bem decisivas, como a gente falou. Pode definir muita coisa e estaremos de olho, atentos, tanto nos jogos como também depois, para a gente falar da repercussão dessas duas rodadas bem interessantes, com um clima já bem decisivo nas eliminatórias da CONCACAF. É isso. Abraço, Tainan. Abraço todo mundo que conferiu o nosso podcast e a gente espera você numa próxima. Ponte Verde, caminho da Copa do Mundo, passa por aqui. Até mais.